Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado de todos os vídeos. Lembrando, pessoal, que é necessário você ir lá no sininho e marcar todos, para que todos os vídeos que eu publicar, para que o YouTube possa te enviar as recomendações dos vídeos. Porque se você não enviar, pessoal, você não marcar a opção todas, muitas das vezes o vídeo não chega até você. Então, já te agradeço você que está comigo, que tem me acompanhado no canal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito, por gentileza, escreve no canal, vai lá e escreve, porque é muito importante. Pessoal, porque o canal, pessoal, é para o estudo da palavra do Senhor. Para você que quer aprender da palavra do Senhor, você está no canal certo, tá, pessoal? Lembrando que eu sou doutor e pastor Ademar. Lembrando, pessoal, que eu sou bacharel em teologia, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado e doutorado. 12 anos dedicado à matéria hermenêutica, a arte da interpretação de textos bíblicos. Por isso, pessoal, que eu sempre tenho falado da importância da hermenêutica, porque a hermenêutica é a matéria que nos dá um conhecimento mais profundo da questão das traduções, e é a matéria menos vista em toda a teologia, e sendo a mais importante e a mais principal. Então, pessoal, 12 anos dedicado à hermenêutica, à interpretação de textos bíblicos. Pessoal, eu que já fiz programa em rádio, de debates da palavra do Senhor, então já passei aí por 2 rádios com programa de debates da palavra do Senhor, então com o conhecimento que eu tenho, então assim, eu quero aproveitar e te ensinar também. Talvez muitas das coisas que você tá aprendendo aqui no meu canal, você que não é inscrito, você que já está inscrito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito, se inscreve, pessoal, isso é muito importante para a gente. Tá bom, pessoal? E também você também pode deixar sugestão também de vídeo, tá, pessoal, para mim falar sobre determinado assunto. Embora eu tô com inúmeros estudos, então para me gravar, então não é todos os dias que eu estou sempre gravando, mas na medida do possível a gente vai aí colocando novos estudos para que você possa aprender, tá, pessoal? Então eu sempre tenho falado, pessoal, da importância de você esvaziar, deixar o seu eu, o seu ego. Não tem como, pessoal, estudar a palavra do Senhor com a sua razão, com o seu ego. Quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esvaziar. Esvaziar para nós sermos cheios, porque senão nós não aceitamos. A palavra de Deus, ela veio para nos moldar, nos lapidar e colocar na posição que Deus quer de nós. Então não é fácil de aceitar o evangelho, não. Porque muitos pregam o evangelho sem a cruz. E o evangelho, meus irmãos, a cada dia a gente aprendendo certo, deixando o que nós aprendemos errado, uma vez que quando a verdade chega diante da gente, Deus já não nos tem mais por inocente, então por isso é importante você aprender a verdade, andar na verdade e viver na verdade. Sempre tenho falado também, nós não podemos culpar os nossos líderes, porque por muitas das vezes eles não sabiam nem para eles. Então, e cabe hoje eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Outrora, outros têm compromisso com a placa, com o que a placa da igreja ensina, não. Mas meu compromisso é com a palavra do Senhor. Então, pessoal, hoje nós vamos ter
um pouco, falando um pouco hoje da importância da oração. Então, é muito importante. Eu quero falar hoje acerca da importância da oração, porque eu tenho certeza que a oração, pessoal, é que move os céus, é a oração que move o trono de Deus, então, em nosso favor. Então, sem oração, pessoal, a nossa vida espiritual não tem como andar de maneira certa, coerente, de confiança no Senhor. Então, a vida de oração do cristão ela é fundamental. E muitos têm vivido um evangelho sem orar, um evangelho que só pega na palavra só quando vai para a igreja, só quando está ali diante dos cultos. Então, não, pessoal. A nossa vida deve ser andar na dependência do Senhor a todo momento, a todos os dias, confiando nele. E também, pessoal, não deixando de aprender, de ler a palavra do Senhor, porque isso é muito importante, tá, pessoal? Então, antes de aprender da palavra do Senhor, eu sempre falo, esvazia. Não tem como o homem cheio aprender da palavra do Senhor. E outrora o que eu ensino não é fácil mesmo de aceitar. Eu também passei por essa dificuldade, mas hoje, graças a Deus, meu coração é sempre aberto para aprender o novo e viver também o novo. Então isso é muito importante para nós. Pessoal, hoje eu quero falar da importância da oração, tá, pessoal? A palavra hoje inicial, eu quero pegar aí, tá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu quero pegar o verso 17, que algumas Bíblias vão trazer, aí vai ter a diferença nas traduções, tá, pessoal? Então, isso é muito importante a gente atentar. Mas quando eu ministro os estudos, pessoal, eu pego a tradução mais fiel, para que o texto chegue de maneira mais fiel até você, para que você possa aprender da maneira do texto mais fiel possível. Tá bom, pessoal? Lembrando que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, que vai dizer assim, orai sem cessar. Mas eu quero pegar também o verso 18 e 19, 20, 21 e 22, porque todos eles são importantes, tá, pessoal? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 17, que vai dizer assim, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Discerni tudo e ficai com o que é bom, e guardai-vos de toda espécie do mal. Pessoal, a importância da oração. Nós sabemos hoje que o evangelho hoje já não tem sido mais aquele de constante busca, oração, dependência do Senhor. Mas eu creio que Deus sempre tem o seu remanescente fiel. E para que a gente possa ser uma igreja viva que ora, uma igreja de oração. E a oração é muito importante. Seja para o que você esteja passando na sua vida, a oração é muito importante. Pessoal, por que a oração ela é importante? A palavra do Senhor ela nos ensina, orai sem cessar. Primeiro, pessoal, eu quero tratar falando da oração, o significado da oração. Por que a oração? Porque a oração, pessoal, é a dependência do homem para com Deus. O homem está na dependência de Deus. Quando nós oramos, nós sabemos que nós dependemos de Deus.
Nós falhos, pecadores, cheios de erros, cheios de defeito, mas dependemos de um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel, um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. Pessoal, a oração é a confiança que Deus tem poder. Deus tem poder para mudar o nosso quadro, a nossa história. Então, por isso, é muito importante a oração. A oração também, meus irmãos, é a sintonia entre o homem para com Deus. É quando nós estamos orando, nós estamos sintonizados com Deus, crendo que Ele é fiel, Ele é poderoso, e assim a nossa vida, a nossa conduta cristã, a cada dia, Deus vai nos fortalecendo, vai nos renovando, vai nos enchendo, vai nos concedendo os dons para o trabalho dele, da obra dele, porque a obra é do Senhor, mas a nossa parte nós devemos fazer, andar na direção, andar na dependência do Senhor, e isso é muito importante. A oração também, meus irmãos, é a confissão de pecados. A oração, meus irmãos, a gente vê que da importância da oração, que eu quero até chamar a atenção, quer ver, para que a gente possa atentar da importância da oração. Por quê, meus irmãos? Tudo que nós fazemos na nossa vida, quando nós oramos, colocamos nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor, isso agrada a Deus, porque nós somos dependentes dele, sem ele nada. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Pai e do Filho na nossa vida, nós não fazemos nada, porque a obra ela é do Senhor. Se a obra é do Senhor, se o que nós fazemos é para Ele, nós devemos estar em sintonia com Deus, nós devemos estar na dependência do Senhor, para que a gente possa ver os milagres e os feitos de Deus. Não existe vida com Deus se nós não andarmos na dependência do Senhor. Meus irmãos, no livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 6, vai dizer assim, olha, que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos e contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Aqui, pessoal, a gente vê que a oração é a confissão de pecados. A gente vê quando Neemias ele roga, ele ora ao Senhor. Então, assim, a gente vê que ele confessa os pecados diante de Deus. Eu sempre tenho aprendido isso, que antes de nós orarmos, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer que somos falhos, pecadores e dependemos do Senhor. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos na dependência dele, sabendo que Deus, ele é poderoso, ele é santo, e ele nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados diante dele. Não tem perdão dos nossos pecados se nós não reconhecermos que somente o Pai e o Filho têm poder de perdoar os nossos pecados. Através do sangue do Filho que foi derramado na cruz do Calvário, que nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Então, pessoal, a oração é a confissão dos nossos pecados. Antes de você orar, confesse a Deus os seus pecados. Coloque-se na posição de falho, de pecador,
e diante de um Deus que é grande, perdoador, um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que está sempre disposto a ouvir aquele que chega diante dele com o coração contrito e quebrantado. Pessoal, a oração também é chamar a atenção de Deus. Quando nós oramos, nós estamos chamando a atenção de Deus para que Ele possa atentar para nós. Porque o próprio Jesus diz que antes de nós abrirmos as nossas bocas, o Pai já sabe o que é necessário. Mas como o Pai sabe que é necessário, Ele sabe. Mas se nós não pedíamos a Ele, Senhor, eu preciso da cura, eu preciso de um milagre, isso é dependência do Senhor. E quando nós passamos a orar, a ter uma vida de devoção ao Senhor, isso agrada a Ele. E, meus irmãos, atenta que na nossa vida, nós não podemos viver sem as lutas. Por quê? As lutas fazem com que nós chegamos mais diante do Senhor. Os nossos problemas, as nossas adversidades, faz com que nós chegamos mais diante do Senhor. Imagina se a minha vida não estivesse as lutas e os problemas, será que eu chegaria mais diante de Deus? Ou será que eu viveria com menos oração, com uma vida faltando mais depender do Senhor? Então, pessoal, é claro que diante das nossas lutas, a cada dia, eu falo que o Evangelho, a cada dia que vem as lutas, as provações, nós chegamos mais diante de Deus. Nós passamos a orar mais, a buscar mais, a depender dEle, apresentar as nossas aflições para Ele. E isso é agradável aos olhos do Senhor, porque nós dependemos dEle. Pessoal, eu quero falar agora sobre os motivos da oração. Os motivos da oração, pessoal, primeiro, nós devemos atentar ao primeiro ponto. A oração por si mesmo, a oração individual, nós orarmos por nós mesmos. Então, pessoal, por que nós devemos orar para nós mesmos, para as nossas vidas espirituais, pedindo a Deus força, pedindo a Deus o renovo, pedindo a Deus para que conceda os dons dele para o trabalho da obra dele, para a edificação do corpo dele. Então, pessoal, isso é muito importante. Pessoal, a oração por si mesmo, seja objetivo. Procure ser objetivo diante de Deus. Procure focar mais na sua vida espiritual. Deus, ele já sabe das nossas necessidades antes de nós pedirmos. Mas nós devemos clamar a Ele, nós devemos pedir a Ele, né, pessoal? A importância de nós estarmos na dependência do Senhor. É importante também, pessoal, a gente atentar que a oração é a chave da vitória. Não tem como nós termos a vitória se nós não tivermos uma vida na dependência, uma vida de oração. Tá, pessoal? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, pessoal, quando nós estamos orando, nós estamos depositando a nossa fé no Senhor. Quando você tira um tempo para você orar, isso é porque você teve fé. Porque você dedicou ao Senhor e está lá dedicando a oração, porque você tem fé que somente Ele tem poder para mudar o seu quadro e a sua história. Porque, pessoal, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, vai dizer assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e ele recompensa a todos quantos se consagram a ele. Aqui a gente vê, pessoal, a importância. Primeiro ponto, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você busca a oração porque você já teve a fé que Deus tem poder para mudar o seu quadro, para te alcançar,
E outro ponto, é indispensável crer que Ele é real, Deus é real. Deus, Ele está a todo momento nos ouvindo, Ele está atento às nossas orações, ao nosso clamor, e Ele é real. Deus não é um ser morto, uma imagem de escultura que você vai lá e pede e Ele não te atende, não tem ouvidos, não tem olhos, mas o nosso Deus é um Deus vivo, Ele é real. E Ele recompensa a todos que se consagram a Ele. Então, pessoal, a oração também é consagração. Quando você ora, você está se consagrando ao Senhor. A importância da oração é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo ponto, pessoal, que eu quero falar, a oração pelas necessidades espirituais da igreja. Por quê, pessoal? A gente ora para a gente, mas também a gente deve orar também em favor da igreja. Isso é muito importante. Porque a gente vê, pessoal, que a igreja ela é o corpo. E nós devemos orar, interceder uns pelos outros. A importância da intercessão. Ela é muito importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Por quê, pessoal? A gente vê aqui que na oração pelas necessidades espirituais da igreja, a gente vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no verso 5. Aqui a gente vê a igreja orando, a igreja fazendo a intercessão, e isso é muito importante. Atos, no capítulo 12, o verso 5, diz assim: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Aqui nós vemos quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando, intercedendo por ele. Então, pessoal, a importância da oração. Pedro, algumas bíblias vai dizer que ele estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, tá, pessoal? Outro ponto que nós devemos atentar, que a oração, além da importância da necessidade espiritual da igreja, pessoal, a gente vê também a importância da oração também para os enfermos. A igreja, pessoal, ela que vive uma vida de oração, quando ela ora, o milagre acontece. Quando a igreja ela clama ao Senhor, o Senhor atenta. A gente vê, pessoal, que em Tiago, no capítulo 5, no verso 15, vai dizer assim: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Aqui a gente vê, pessoal, a importância da oração. A oração feita com fé, ela curará o doente. A igreja que ora e tem fé, irmãos, quando ela ora, o milagre acontece. Quando você ora, meu irmão, minha irmã, o milagre acontece. Se você tem vida com Deus, vida de dedicação, vida de oração, quando você clama ao Senhor em favor daquele que está doente, necessitado, o Senhor opera o milagre. A importância da oração é muito importante para a nossa vida. Outro ponto que nós devemos atentar, a oração pelos incrédulos. Nós devemos, meus irmãos, orar em favor de todos. A Bíblia nos ensina isso. Nós não podemos deixar de lado aqueles que serão alcançados por Deus, ou que outrora hoje não faz parte do reino, mas amanhã eles podem fazer parte do reino do Senhor. E por isso é importante nós atentarmos e de orar também para os incrédulos. Pessoal, Romanos, no capítulo 10, no verso 1,
vai dizer assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Aqui, essa carta, irmãos, Paulo, ele estava orando em favor daqueles israelitas, aqueles ainda que não tinham se convertido à sua fé no cristianismo, em Cristo Jesus. Então ele estava orando em favor dos filhos dos israelitas, é que eles sejam salvos. Então a importância para que aqueles ainda que não foram salvos, para que eles venham ser salvos, para que venham ser alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro ponto, outra palavra que é importante nós atentarmos, meus irmãos, em Efésios, no capítulo 6, no verso 18, vai dizer assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Aqui a gente vê, pessoal, orai no Espírito em todas as circunstâncias, orar no Espírito a todo momento. A nossa vida, meus irmãos, espiritual é fantástica. Você pode estar trabalhando, orando ao Senhor em pensamento, você pode estar andando na rua falando com o Senhor em pensamento, tendo uma vida na direção, na dependência do Senhor, a todo momento falando com o Senhor. Isso é muito gratificante, meus irmãos. Eu gosto muito, por isso que eu amo andar a pé. Sabe por que eu gosto de andar a pé? É o momento que eu estou falando com Deus. Quando você está ali desligado e você está caminhando atento, mas você está todo momento falando com o Senhor, é uma coisa fantástica. Não tem jeito de nós vivermos assim uma vida de dependência no Senhor se nós não dedicarmos a uma vida de oração. E a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, Efésios 6,18, para que a oração também seja para todos os santos, para todos aqueles, meus irmãos, que fazem parte do cristianismo, não só pela nossa igreja, mas aonde estiver uma pessoa que faz parte do reino de Cristo, que estão espalhados por esse Brasil e por esse mundo afora, da importância de nós orarmos também pelos santos. Os santos, a igreja, começa pela sua igreja, pelos estados, países, nações, que precisam também das nossas orações, que é muito importante. Pessoal, agora a possibilidade da oração. Quais as possibilidades que nós temos e podemos orar ao Senhor? Meus irmãos, a todo momento. Por isso que a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Porque, irmãos, a possibilidade da oração, ela é possível em qualquer... Meus irmãos, as possibilidades da oração. As possibilidades da oração, ela é possível em qualquer lugar. Olha para vocês verem que fantástico. Porque, irmãos, meus irmãos, as possibilidades da oração, sabe? A importância da oração, porque a oração nós sabemos que ela é possível em qualquer lugar. A importância da oração para a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é a fé, é a confiança, é a fidelidade ao Senhor. Então, pessoal, nós devemos buscar os dons também para o aperfeiçoamento da igreja. Por isso requer de nós uma vida de oração, uma vida de obediência. As igrejas não têm orado como que precisa.
Quanto mais nós oramos, mais a necessidade de nós orarmos ao Senhor. Porque, meus irmãos, as armas da igreja é a palavra e oração. Com ela nós destruímos as fortalezas, porque a nossa luta é no reino espiritual. Por isso é importante nós, a igreja viva, na oração, a igreja que desperta para a oração, a igreja que tenha dedicação à oração, ao ministério da intercessão, pessoal. O quanto é importante na igreja o ministério de intercessão. É muito importante. E com isso, amados, a igreja que ela tenha a oração e é dedicada à oração, intercessão, ela se torna uma igreja forte. Ela se torna uma igreja que quando ela clama ao Senhor, o Senhor, ele joga por terra as muralhas, as barreiras, ele joga por terra as fortalezas. Porque nós sabemos, pessoal, que a oração ela é possível em qualquer lugar. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Tá vendo, meus irmãos? Eu determino que os homens orem em todo lugar é possível você orar. A todo lugar é possível você ter uma vida de oração, andando, caminhando, quando você trabalha, quando você está aí, você que trabalha em casa, você que quando está aí arrumando a cozinha, lavando a sua louça, você pode estar muito bem orando em pensamento, falando com o Senhor, clamando pelo Senhor. Isso é a confiança. Isso nós conseguimos chamar a atenção do Senhor. Isso nos edifica espiritualmente. Nós precisamos ser um povo que ora mais, que busca mais o Senhor, que tenha uma vida dedicada à oração, para quando nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, vidas serem curadas, libertas. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, o inimigo cair por terra. Isso é uma vida de oração, é uma vida de dependência no Senhor. Por isso, meus irmãos, a oração ela é possível em qualquer lugar, desde que você levante as suas mãos, sem ira e nem contenda, sem raiva, sem ódio, sem rancor, em qualquer lugar e sem contenda, sem brigas, discussões, porque isso não agrada ao Senhor. Para que nós venhamos orar, é possível a qualquer lugar, desde que nós estejamos sem ira, sem raiva, sem contenda no coração. A qualquer lugar você pode levantar as suas mãos e clamar pelo Senhor. Eu sempre tenho falado da importância da oração no quarto. O quarto é o lugar secreto, aonde você fala com Deus, aonde você apresenta, é a sua intimidade com o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, a importância de nós vivermos uma vida na dependência do Senhor é a vida de oração. É a igreja que ora, ela é forte. A igreja que ora, ela destrói fortalezas. Ela consegue fazer a obra do Senhor com as mãos dele estendida, porque a igreja ela é edificada por meio da oração. E por isso, amados, a importância de nós orarmos também. Por que nós devemos orar? Orar para não sermos tentados. Porque nós sabemos, irmãos, que uma vida de oração, ela é muito importante para nós, porque quando nós estamos uma vida na dependência do Senhor, para que nós não venhamos sermos tentados, porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor. E quando você vive uma vida de oração na dependência do Senhor, o inimigo não acha graça naquele que ora. O inimigo, a estratégia dele é que nós não venhamos orar na intimidade com Deus.
Mas você que ora, mesmo assim, quando você clama ao Senhor, o milagre acontece, vida é curada, vida é liberta. Aonde você coloca as suas mãos, o demônio ele é expulso. Por isso, por causa de quê? Você tem uma vida de dedicação, uma vida de oração ao Senhor. Por isso, amados, em Marcos, no capítulo 14, no verso 38, diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois, de um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. Aqui, meus irmãos, a importância. Primeiro, a palavra sempre ensina nós vigiarmos e depois orarmos. Orai, para não cairdes em tentação. Quando você tem uma vida de oração, meus irmãos, o inimigo não consegue, ele não tem poder sobre a sua vida. Quando você tem uma vida de oração, você consegue se abster-se dos desejos, dos prazeres da carne. Quando nós oramos, nós sabemos que a palavra de Deus ela orienta, olha, pois de um lado o espírito está pronto. O que essa palavra ensina? Que o nosso espírito, ele sempre está preparado. Nosso espírito, ele é forte. Mas ao mesmo tempo nós temos a fraqueza da nossa carne. A carne, ela é fraca. A nossa carne, a tendência dela é procurar os desejos da carne. E quando nós fortalecemos a nossa vida espiritual, nós não cedemos mais aos prazeres da carne. A carne não acha espaço mais na nossa vida. Porque nós temos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida espiritual no Senhor. Aonde nós temos vida com Deus, a carne não tem mais espaço. Então isso é muito importante para que nós venhamos entender isso. A importância da vigilância e orar para nós não sermos tentados. Meus irmãos, eu sempre tenho falado da importância da oração. Não deixe de lado a sua vida espiritual com Deus. Cuide da sua vida espiritual. Mas você pode estar dizendo assim, como, pastor, eu vou cuidar da minha vida espiritual? Vigilância, vigiando, orando, leitura da palavra, a busca dos dons do Espírito Santo para a sua vida, porque é um fortalecimento. A igreja, meus irmãos, que tem os dons do Espírito Santo, ela é uma igreja forte. Ela é uma igreja que consegue chamar a atenção de Deus. Agora, a igreja que não ora, que leva cada um vive a sua vida relaxadamente. A importância do ministério de intercessão também é muito importante. Eu sempre tenho falado isso. Inclusive, pessoal, eu fiz o estudo da intercessão e depois eu vou estar até deixando o link para vocês baixarem, gratuito, download, da importância da intercessão, do ministério de intercessão. Para você, meu irmão, minha irmã, que quer aprender mais sobre o ministério de intercessão, então a apostila é gratuita para você fazer o download e usar para a sua vida, para o conhecimento, o crescimento espiritual, crescimento da sua igreja, meus irmãos. Isso é muito importante. Eu sempre tenho falado da importância de nós vivermos uma vida dedicada ao Senhor, nossa vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. A oração é depender de Deus, a oração é comunhão com Deus. A oração é a busca dos dons para que a igreja possa cada dia ser revestida da autoridade. Porque, meus irmãos, não tem como nós irmos para o campo. A importância, meus irmãos, de nós termos uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida embasada na palavra, uma vida de dedicação ao Senhor,
Isso é muito importante. Não tem como a igreja ir para o campo de batalha se ela não estiver preparada. Preparada como? Na palavra, na oração, na vigilância, no ministério de intercessão, oração. Aí essa igreja se torna uma igreja forte. Porque a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é no reino espiritual. A igreja, hoje, ela tem deixado de lado esse ministério de oração. E quanto mais nós oramos, mais o trabalho da igreja é eficiente. Isso é muito importante. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê valor a uma vida de oração. Busque uma vida de oração. Não leve a sua vida de qualquer jeito, não. Ande na dependência do Senhor. Então, nesse estudo eu falei da importância da oração, que o significado da oração é a dependência do homem para com Deus, é a confiança que Deus tem poder, é a sintonia de Deus para com o homem. A oração e a confissão, a oração é a confissão dos pecados, é chamar a atenção de Deus. Os motivos da oração: a oração por si mesmo, a oração pelas necessidades espirituais da igreja, a oração pelos enfermos, a oração pelos incrédulos. Agora, as possibilidades da oração. É possível em qualquer lugar. E da importância de nós orarmos também para nós não sermos tentados, meus irmãos. Por isso, eu finalizo esse vídeo, sabe? Falando da importância da oração. Viva um evangelho de oração, viva uma vida de comunhão, viva uma vida de dedicação, meus irmãos. Hoje nós estamos num tempo que hoje as pessoas já não se pregam a verdade mais, porque a verdade fere a muitos. Se pregarem a verdade nos púlpitos, a verdade fere, machuca tantos. Aonde as lideranças, os pastores não têm compromisso com as coisas do Senhor. Aonde as pessoas hoje têm dificuldade de aceitar a verdade, porque a verdade que outrora veio para nos confrontar, nos lapidar e colocar na posição que o Senhor quer. Mas eu oro por você, eu oro para que a cada dia o Senhor possa te revestir, te dar sabedoria, te capacitar para que nós venhamos sermos um povo diferente, um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo que aonde chega, ele faz a diferença no amor. A igreja hoje, pessoal, é o que eu tenho falado, o amor de muitos está esfriando. O evangelho já não é mais aquele de Cristo, do amor. As pessoas hoje só sabem julgar, criticar, por isso que a igreja não tem alcançado almas, vidas para o reino. Nós estamos vivendo no tempo hoje onde as pessoas se acham melhores do que as outras, só querem apontar os dedos, acusarem. Longe disso, meus irmãos. Por acaso nós não vimos Jesus apontando o dedo para ninguém? O evangelho de Jesus, ele é amor. E Jesus, ele deixou para os discípulos: olha, se vocês tiverem amor, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Se vocês amarem, vocês serão os meus discípulos. Mas hoje a gente só vê hoje o evangelho totalmente diferente. O evangelho hoje de apontar erros, falhas, defeitos, culpas, ao invés de abraçar o mundo aí fora, que precisa de amor, que padece de amor. E esse é o evangelho que nós devemos fazer parte, o evangelho de Cristo, o evangelho de amor. Meus irmãos, eu quero orar por você que talvez esteja passando por algum problema, esteja até fraco espiritualmente. Senhor, eu não tenho nem força mais para orar. Mas o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe o que você está passando.
Ele sabe da sua luta, Ele sabe do seu labor. Por muitas das vezes nós não conseguimos nem orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outrora nós só conseguimos chorar, mas o Espírito Santo, Ele está levando e entregando para Deus. Pai, eu entrego a Deus cada vida, Senhor. Pai, cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, meu Deus, que possa ser alcançada pela Tua presença. Pai, ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida de oração, de devoção ao Senhor, de compromisso com o Senhor, meu Deus. Que a cada dia nós possamos, Senhor, viver uma vida de oração, uma vida de dedicação, um evangelho de amor, Senhor. Não um evangelho, ó Pai, de julgar, de culpar, de apontar os erros, os defeitos, mas um evangelho de amor. Um evangelho como o Senhor nos ensinou. É esse evangelho, Senhor, que nós precisamos. Pai, cada vida, Senhor, que está, meu Pai, ouvindo, ó Pai, e assistindo esse vídeo, meu Deus, vidas que estão nos hospitais, nos leitos de enfermidade, que haja cura, que haja um milagre. Vidas, ó Pai, que estão desenganadas pela medicina, Senhor. Pai, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo a salvação, eu profetizo a libertação, Senhor. Talvez vida, ó Pai, que o homem não dá nada por ele, por ela, Senhor, mas eu creio num Deus do impossível que tem poder para mudar o quadro e a história, meu Deus. Ah, Jesus, desperta, Senhor. Desperta, ó Pai, um povo que busca, Senhor, a Tua presença, um povo que busca, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos viver, Senhor, um evangelho, ó Pai, na dependência, na direção, no controle, no governo do Senhor. Seja, Senhor, com cada um, Senhor, que cada vida, Senhor, possa ser alcançada, edificada. Assim, ó Pai, nós oramos, Senhor, e Te entregamos, Senhor. Pai, eu declaro a cura, declaro salvação, libertação, Senhor, sobre cada vida, meu Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e desde já Te agradecemos, Pai. E Te agradeço, Senhor, por cada vida, meu Deus, que esteve comigo, Senhor, aprendendo mais e mais a Tua palavra, Senhor. Fortalece cada vida, Senhor, espiritualmente, fisicamente, e que nós possamos ser, Senhor, um povo que ora, que busca o Senhor e que anda na dependência do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser louvado e exaltado em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado você que esteve comigo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já convido você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Você que não é inscrito no canal, escreve da importância de você se inscrever. Você que já é inscrito, muito obrigado. Que Jesus continue abençoando a cada dia a sua vida e sempre aí com estudos para que nós possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Povo de Deus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus. Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho. Jesus é o que nós precisamos para que nós venhamos chegarmos diante de Deus. O homem sem Jesus, ele é inimigo de Deus. Mas quando nós chegamos até a Ele, nós se tornamos amigos de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida e que Jesus a cada dia continue te fortalecendo em todas as áreas da sua vida. Tchau, povo de Deus, um forte abraço, fique com Deus e que a cada dia nós possamos continuar firmes e perseverantes na nossa fé, até o dia que Jesus vier para nos levar o seu povo, levar a sua igreja, e que nós possamos a cada dia estarmos preparados para nós fazermos parte do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus.